Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à transmissão do nosso culto online. Nós lamentamos, estamos longe ainda uns dos outros, com a imposição do isolamento social perdurando. Ansiamos retornar quanto antes aos nossos encontros presenciais e temos a perspectiva de que em breve isso vai acontecer. Mas enquanto não podemos nos encontrar fisicamente, nós agradecemos essa oportunidade de nos conectarmos e compartilharmos da Palavra de Deus por aqui. Agradecemos a sua audiência ao nosso culto e à nossa transmissão. Esse é um tempo que nós preparamos com muito carinho, com o intuito de abençoar a sua vida, te ajudar na caminhada com Deus. Um momento em que você poderá orar ao Senhor conosco, louvar o seu nome, aprender de sua palavra. Nesse culto especialmente, nós queremos que você entenda e relembre que Deus planeja te dar uma vida com sentido e com propósito, que leve você a um capítulo final de vida, final e vibrante, um capítulo final agradável e gostoso. O Salmo número 1, versículo 1 diz: como é feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E o Salmo diz que essa pessoa será bem-aventurada e será bem-sucedida e feliz em tudo que realizar. No versículo 6, no final do Salmo, nós vemos que o Senhor aprova o caminho dos justos. É isso que nós queremos para todos nós, o Senhor aprovando a nossa vida e caminharmos ao longo da vida com o Senhor e desfrutarmos de um final de vida feliz e abençoado. Vamos ter uma palavra de oração neste início de culto. Ó Deus, aqui estamos para louvar o Teu nome. Aonde estivermos, com quem estivermos, nós queremos de fato buscar a Tua presença e aprender do Senhor e da Sua palavra. Guia-nos nesses momentos que passaremos juntos para o louvor e a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Gaste uns minutos louvando ao Senhor com as músicas que nós preparamos para isso. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver, e pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver, e pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, eu não temerei, pois o controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens, e conheces quem eu sou, e criaste o
controle. Cantamos que Ele é soberano, cantamos que Ele é fiel. E sabemos que Deus realmente está no controle da situação, né? Apesar de tudo isso que estamos passando, Deus está no controle da situação. Nós não podemos esquecer disso. E essa canção é como se nós estivéssemos confirmando isso, falando isso de verdade. E que isso seja uma verdade em seus corações, né? Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Seus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Seus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas, infinitamente mais na Tua igreja, infinitamente
infinitamente mais. Oremos, irmãos. Senhor Deus, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem conduzido a nossa igreja, tem cuidado da nossa igreja, tem dado saúde aos nossos irmãos, não tem permitido que nada falte para nós. Sou grato ao Senhor por esse cuidado, Pai. Sou grato ao Senhor pela vida do Daniel e sua família. Daniel que tem se empenhado em aprender mais e trazer mais conhecimento da Tua Palavra para nós, Pai. Sou grato ao Senhor por isso. Que nossos corações venham estar voltados ao Senhor, que nós possamos aprender mais a Tua Palavra agora, que nós possamos praticá-la durante a semana, que nós possamos também abençoar outras pessoas com o que vamos aprender hoje, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. As pessoas morrem como viveram. As pessoas morrem com sentido se viveram com sentido. E o final da sua vida é sem sentido se elas tiverem vivido sem sentido. Essa é uma afirmação da doutora Ana Cláudia Arantes. Ela é uma geriatra, pesquisadora do Hospital Albert Einstein e especialista em pacientes em estado terminal. Ela menciona o fato de muitas pessoas idosas experimentarem um final de vida cheio de remorso. As pessoas viverem angustiadas no final dos seus dias porque, por exemplo, foram injustas com outras pessoas, ou porque não ajudaram um filho que poderiam ter ajudado, ou um amigo achegado. Com remorso e angústia e falta de sentido por terem trabalhado muito e convivido pouco com a sua família, porque perderam o contato com os amigos e por uma série de outras razões. E muitas vezes a pesquisadora diz que essas pessoas no final da vida tentam acertar as coisas e tudo que elas conseguem é agravar ainda mais os seus problemas. Essa constatação médica mostra para nós e nos lembra que nós somos de fato finitos e que nós estamos construindo a nossa vida bem como o final da nossa vida. E como será o fim de cada um de nós? Nós estamos finalizando uma série de mensagens baseadas no livro de Gênesis. Nós começamos no ano de 2017 as mensagens expositivas desse livro e estamos terminando hoje em 2020 e o tema que nós usamos para estudar o livro de Gênesis foi História de Vida com Deus. E aqui no capítulo 50 de Gênesis nós encontramos um contraste de finais de vida. Nós temos José, que tem uma história de vida com Deus, alguém que foi trabalhado por Deus, que caminhou com Deus e tem um final de vida de acordo com aquilo que ele viveu, um final de vida feliz e abençoado. Mas do outro lado nós temos os irmãos de José, que viveram uma vida de certa forma sem Deus, que não se deixaram trabalhar por Deus e amargaram um final de vida um tanto quanto triste. Recapitulando brevemente a história desses filhos de Jacó, lá no capítulo 37, por causa do ódio e da inveja profundos que os irmãos tinham de José, que era o filho preferido do papai, eles acabaram vendendo José como escravo, que foi levado para o Egito, e enganaram o pai dizendo que ele havia sido morto por uma fera. 20 anos se passaram. A providência divina levou José a ser governador do Egito e levou os seus irmãos até lá para pedirem comida para ele. E então os irmãos são acolhidos, são abraçados por José e toda a família de Jacó é levada para o Egito. E agora eles estão ali. E Gênesis capítulo 50 narra como foi o final da vida de cada um deles. Na mensagem anterior, nós falamos sobre o final da vida com Deus que José teve. E nessa mensagem eu gostaria de levar você a pensar no final da vida sem Deus. Mas antes, uma pergunta importante. Quem é que não tem uma vida com Deus? Como eu posso ter certeza de que eu ou alguém não experimentou uma vida com Deus? Será que se eu for uma pessoa imperfeita, se eu cometer erros, se eu não for uma pessoa certinha, então eu não tenho uma vida com Deus?
Será que para ter uma vida com Deus eu tenho que ser um religioso que não erro nunca? Na verdade, nós percebemos que, na verdade, uma vida sem Deus é uma vida vivida sem acerto de contas com Deus e sem acerto de contas com os outros. É uma vida sem arrependimento, uma vida sem contrição, uma vida sem quebrantamento. Foi como os irmãos de José viveram, sem jamais se arrependerem de suas faltas, admitirem os seus erros, confessarem os seus pecados, buscarem reconciliação com Deus e com o próximo. Nós percebemos que os homens de Deus, na Bíblia como um todo, e principalmente no livro de Gênesis, esses homens e mulheres de Deus não são pessoas perfeitas, super religiosas e super espirituais. O que caracteriza um homem de Deus, uma mulher de Deus, é a sua vulnerabilidade. É a sua capacidade de ser vulnerável, de admitir a sua fragilidade, de admitir as suas faltas e também, junto disso, de ser uma pessoa maleável, uma pessoa que está aberta à transformação e mudança. Foi assim com Abraão, ele cometeu grandes equívocos. Jacó também, outro personagem que errou tanto, mas foram homens de Deus, porque foram homens de coração quebrantado e contrito. Portanto, nós percebemos que os irmãos de José tiveram uma história de vida sem Deus, porque não foram vulneráveis, não foram maleáveis, não se deixaram trabalhar por Deus. E não era para ser assim. Certamente o Senhor não queria que o desfecho da vida deles fosse esse, mas foi. E é o que nós percebemos em Gênesis capítulo 50, lendo do versículo 15 até o 18. O relato da palavra de Deus diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. E quando recebeu o recado, José chorou. E o verso 18 diz: depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Esse é o desfecho de vida que Deus não quer para nenhum de nós, e certamente Deus não queria para os irmãos de José. Mas eles escolheram o que plantaram. E a primeira marca triste de uma vida vivida sem Deus, sem ser trabalhado por Deus, a primeira característica do final de vida é o fracasso de ter dependido de homens e não de Deus. No versículo 15, nós percebemos que eles estão preocupados porque o pai havia morrido. E depois que o pai morre, eles se preocupam. E agora, o que será de nós? José vai retribuir e vai se vingar do mal que fizemos contra ele. O que significa isso? Significa que eles tinham Jacó, seu pai, como seu escudo, como seu salvaguarda. Eles confiavam na figura do pai. E o pai morreu. E agora eles estão sem chão. Quem confia em homens vai acabar se frustrando e fracassando. Você já viu uma pessoa que não consegue perder alguém? Você já se deparou com uma pessoa que, quando perde um ente querido, perde um filho, perde um cônjuge, diz assim: meu mundo acabou? Possivelmente essa pessoa é uma pessoa que tem dependido de homens e não de Deus. E sempre que nós dependemos de homens e não do Senhor, nós acabamos fracassando. A segunda característica que nós observamos na vida dos irmãos de José, no final da vida deles, é que eles são pessoas perseguidas pelos seus sentimentos de culpa, e não por José. José não está perseguindo seus irmãos, José não busca se vingar, mas os versículos 15 a 17 mostram que eles são afligidos e açoitados pelos próprios sentimentos de culpa. Pelo menos 5 vezes nesse relato curto, eles afirmam que fizeram o mal, mas não como homens arrependidos, e sim como homens cheios de remorso. Eles dizem: José tem rancor contra nós, nós causamos o mal, nós fizemos o mal, temos erros e pecados, tratamos o nosso irmão com tanta maldade,
perdoa os nossos erros. Eles são homens açoitados por sentimentos de culpa, porque nunca se retrataram diante do Senhor, nunca se fizeram vulneráveis, nunca pediram perdão, nunca se reconciliaram com Deus e com o próximo, e agora estão assombrados pelo seu próprio remorso. Quer um conselho? Trate as suas faltas, acerte os seus pecados, confesse-os, busque ajuda, para que o fim da sua vida não seja como o fim da vida desses irmãos de José, perseguidos por sentimentos de culpa. Se há algo que açoita e castiga as pessoas no fim da vida, são os sentimentos de culpa por erros que cometeram e não foram tratados. Em terceiro lugar, o desfecho da vida dos irmãos de José é um desfecho cheio de medo injustificado de serem punidos. De José se vingar. Agora que papai morreu, acabou a nossa segurança, o nosso escudo se foi. Nós estamos nos sentindo culpados e nós temos um medo de um castigo que não vai acontecer. Esse é um desespero crônico para livrar a própria pele de algum castigo. Versículo 18, eles chegam a se desesperar e se jogam diante de José, dizendo: aqui estamos, somos teus escravos. Eles negociam a própria dignidade. Aceitam até mesmo ser escravizados para não sofrerem um castigo que efetivamente eles não sofreriam. Esse é o final de uma vida de uma pessoa que não foi trabalhada por Deus e não andou com Deus e não foi maleável e não foi vulnerável. É o final caracterizado por medo do castigo e um medo injustificado. Em quarto lugar, nós encontramos os irmãos de José no desfecho de sua vida desconfiados. São homens cheios de desconfiança, desconfiados de que José não perdoaria. No versículo 15, essa desconfiança é retratada aqui quando eles dizem: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Da onde vem essa ideia? José já tinha dito para eles, nós vimos em capítulos anteriores: vocês estão perdoados, não se preocupem, fiquem aqui, peguem uma boa terra, eu vou cuidar de vocês e dos seus filhos. Mas na verdade o que eles estão fazendo, e a psicologia explica esse tipo de comportamento, eles estão projetando em José o que eles mesmos eram. Eles eram incapazes de perdoar, eles eram incapazes de tratar com bondade o próximo. E eles veem José da mesma maneira, e eles não conseguiam aceitar e acreditar no amor que José tinha por eles. Achavam que a bondade de José era fingimento. Dentro do coração eles pensavam assim: na verdade José está fazendo de conta que nos ama só porque papai está vivo, mas assim que o papai morrer, José então vai se vingar de nós. Eles projetam em José aquilo que eles mesmos eram, e eles são desconfiados no amor do seu irmão. Em quinto lugar, nós vemos o triste desfecho dos irmãos de José, caracterizado pela dificuldade, a dificuldade de ter conversas olho no olho. Eles não conseguiam encarar José face a face e conversar com autenticidade e com integridade. O versículo 16 diz que eles mandam um recado ao invés de falar com José. E depois de mandar recado e ficam sabendo que José chora, então eles se apresentam diante de José, mas eles colocam o rosto no chão. Eles não conseguem olhar face a face para José. Eles achavam que não poderiam fazer isso. É o remorso e a culpa que impede uma conversa autêntica e olho no olho. Quantas famílias hoje vivem assim? Talvez você pode pensar na sua, totalmente distanciados uns dos outros dentro de casa. Filho num cônjuge, a mãe em outro, o pai na sala, cada um no seu canto. Raras vezes se encontram à mesa por causa do acúmulo de conflitos, atritos e falta de perdão, ao ponto em que não conseguem sequer olhar no rosto uns dos outros. Quando nós temos uma vida com Deus, uma vida de maleabilidade, de vulnerabilidade, de quebrantamento, quando buscamos reconciliar-nos com o Senhor e com o próximo, nós temos o privilégio da autenticidade. O privilégio de, mesmo sendo pecadores,
que falharam, que causaram feridas, mesmo assim, por causa da confissão, da verdade, nós conseguimos olhar no olho um do outro e conversar e dialogar. Não é o caso dos irmãos de José aqui. Em sexto lugar, nós vemos os irmãos de José mentindo para se defender, arrumando desculpas e artimanhas para que permanecessem intactos e não castigados. Eles chegam a dizer, e o recado que eles mandam é que o teu pai ordenou, José, que você perdoasse os erros e pecados que cometemos. Eles inventaram isso. De maneira alguma, efetivamente, Jacó fez esse pedido. E eles não respeitam nem mesmo a memória de seu pai falecido e usam a reputação do pai para trazer uma mentira como forma de se protegerem. Racionalização é o nome que se dá ao fato de que, ao invés de admitir as nossas escolhas erradas e ações erradas, nós escolhemos argumentos e falácias e desculpas. Eles estão num fim de vida muito triste, precisando arrumar mentiras para se manterem protegidos e estarem bem. Que final de vida triste! E a última característica que nós vemos nesse homem, e de maneira alguma Deus espera que você tenha um fim de vida assim. O final da vida deles é que eles são religiosos, envernizados. Eles têm um verniz de religiosidade e espiritualidade. No versículo 17, na parte final, ele diz assim: perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Eles invocam o Deus de Jacó, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Invocam como se fossem, de fato, religiosos e espirituais que tinham uma vida com esse Deus, mas aquilo tudo era faz de conta. Apesar dos irmãos de José fazerem parte do povo de Deus, fazerem parte da família da aliança, terem as promessas da aliança, conhecerem o Deus da aliança, saberem quais eram as vontades do Deus da aliança, efetivamente eles não tinham uma vida autêntica com o Deus da aliança. Mas eles recorrem à religião para se defender. Eles apresentam apenas um verniz de religiosidade. Quantas pessoas cristãs têm uma vida vazia e no final da vida apenas apresentam um verniz de religiosidade, apenas uma fachada de que viveram com o Senhor. Eu quero fazer um apelo para você nesse momento. Quando José se depara com seus irmãos e escuta tudo o que eles falaram, a Bíblia diz no versículo 17, a parte final, que quando José recebe o recado, ele chora. Esse choro de José é significativo. E na verdade o que ele ressalta é como é lamentável uma vida sem Deus. Como é digno de misericórdia e compaixão e lamento a vida de uma pessoa que não se deixou trabalhar por Deus. Uma pessoa dura de coração, que não se quebranta, que não é vulnerável, que não é maleável, que não busca reconciliação. O final da vida dessa pessoa, como vimos aqui, é uma vida de fracasso por ter dependido de homens, é uma vida de alguém que é perseguido por sentimentos de culpa e carrega isso até o final. Alguém que tem um medo injustificado de castigo. Um final de vida de alguém que é desconfiado dos outros. Alguém que não consegue conversar olho no olho com as pessoas queridas. Alguém que mente para se defender. Alguém que tem apenas um verniz de religiosidade. José chora por isso tudo. Assim como Deus, o nosso Deus, chora se estivermos vivendo assim e tivermos um fim de vida como esse. Eu pergunto, qual será o capítulo final da minha vida? Qual será o capítulo final da sua vida? Eu queria convidá-lo a pensar e renovar teu compromisso a ter uma vida com Deus, uma vida de alguém que é trabalhado por Deus. Tenha uma vida em que você acerta contas com Deus regularmente, que você admite para Ele as suas faltas e seus pecados. Você recorre às pessoas a quem tem ofendido para se acertar com essas pessoas. Isso significa, em primeiro lugar, que você se destrone, que você saia do trono,
que você abdique do comando da sua vida, abdique de ser o Senhor de sua própria vida. Os irmãos de José sempre quiseram ser os donos dos seus próprios narizes, sempre quiseram comandar a própria vida. Se você quer ter uma história de vida com Deus e ser trabalhado por Deus, você precisa sair do trono. Em segundo lugar, comece a admitir as faltas que você tem cometido e que você já cometeu. Confesse-as ao Senhor, achegue-se a Deus e coloque diante dele, e ele vai pegar todo esse fardo e lançar no profundo mar, lançar para um lugar tão distante que jamais as suas faltas alcançarão você novamente. Confesse os seus pecados aos outros para ser perdoado por eles. Em terceiro lugar, além de sair do trono, admitir suas faltas, comece a se retratar e aceite a pedagogia divina. Comece a buscar o ensino de Deus para você. Comece a buscar intensamente que Deus fale com você através da palavra dele, através do conselho de pessoas que amam a Deus, através das circunstâncias difíceis. Comece a ser uma pessoa que admite ser trabalhado pelo Senhor. E por fim eu gostaria de dizer que se você está ouvindo essa mensagem, aonde você estiver, e você sente que não quer ter uma vida triste como a dos irmãos de José, eu digo a você, a sua esperança é Jesus Cristo. A sua esperança é Ele porque Ele morreu na cruz pelos seus pecados. E ali Ele carregou toda a sua culpa. Ali Ele foi açoitado por você. Ali toda a ira de Deus e o justo castigo de Deus contra você foi transferido para Ele, porque Ele te ama. E Ele quer que você se arrependa dos seus pecados. Você creia nele como único Salvador e que você comece uma vida nova na presença de Deus, uma vida em que Deus trabalha, em que Deus age, uma vida onde você é trabalhado, você é vulnerável, você é maleável e você se deixa trabalhar pelo Senhor. Aceite este apelo, aceite este convite, reflita sobre isso e eu gostaria de ter um tempo de oração com você. Vamos falar com o Senhor. Graças te damos, ó Deus, porque a Tua palavra é tão precisa, é tão especial e é tão poderosa. Deus, nós aprendemos aqui que nós teremos o final da vida compatível com o modo de vida que escolhemos ter. E nesse momento, ó Deus, eu escolho ter uma vida na Tua presença. Eu escolho ter uma vida na qual eu posso ser trabalhado por Ti. Uma vida onde eu admito as minhas faltas, os meus pecados, diante do Senhor e diante das pessoas, para não amargar um fim de vida vazio e sem sentido. Obrigado por Jesus Cristo, Salvador, que morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, para oferecer a todo aquele que crê uma vida contigo, cheia de sentido e significado. Louvado seja o Teu nome, nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força
Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Vamos orar então? Curva sua cabeça aí na sua casa e ore juntamente comigo. Senhor Deus, quero agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor por ser nosso amigo. Agradecer ao Senhor por ter nos escolhido, por ter nos salvado. Agradecer ao Senhor pela família que o Senhor nos inseriu. O Senhor nos adotou como filho. O Senhor nos abençoou com os nossos irmãos em nossas igrejas. Sou grato ao Senhor por tudo isso, Pai. O Senhor nos dê sabedoria que vem do Senhor. Que nós possamos cada dia mais nos dedicar a estar próximo do Senhor. Nos dedicar a ler a Tua Palavra, a orar. Que nós possamos, cada dia que passar, dedicar o nosso tempo ao Senhor, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, quero agradecer pela companhia de vocês. Peço que vocês continuem aí assistindo os avisos e uma boa semana a todos.